Quando a gente começa a se encantar com o mundo dos investimentos, a gente só quer saber o que a gente faz para multiplicar o nosso patrimônio. Porém, como vocês já aprenderam, investir significa correr riscos. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um mecanismo que a gente tem que ter para que a gente tenha um mínimo de proteção e segurança antes de começar a investir. Então, bora aprender? O tema do vídeo de hoje, como vocês já viram, é reserva de emergência e reserva de oportunidade. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que algumas pessoas não diferenciam dentro do seu patrimônio aquilo que é reserva de emergência e aquilo que é reserva de oportunidade. Elas mantêm isso tudo agrupado em um mesmo montante, tá? Porém, eu tenho que dizer para vocês que essas coisas elas têm objetivos diferentes. E o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um recurso que você mantém guardado para quando ocorre algum imprevisto. Quando, por exemplo, você bate seu carro, sua geladeira queima, ou agora, conforme a gente viu no Natal, essas tempestades, onde as pessoas perderam aí suas casas, perderam todo o seu patrimônio. Se ela não tem nenhum recurso guardado para poder enfrentar essa situação de emergência, como é que ela vai se virar? Então, isso é reserva de emergência. E quando que a gente deve usar a reserva de emergência? Conforme o nome diz, é só quando houver uma emergência de fato, tá? E emergência não é a necessidade de comprar um sapato, uma roupa. Isso são questões supérfluas. A reserva de emergência só deve ser utilizada quando for uma situação realmente que você não tem como resolver de outra maneira. Por exemplo, se tua casa ficar destelhada, você vai ficar com a casa destelhada? Você não tem como esperar 1 ou 2 meses para consertar. Você tem que fazer aquilo na hora. E para isso, você deve ter a reserva de emergência. E agora vocês me perguntam quem deve ter reserva de emergência? E a resposta é muito simples, pessoal. Todo mundo. Porque ninguém é imune a uma situação de emergência. Ninguém é imune a um imprevisto. E qual que é o tamanho da reserva de emergência? O tamanho é variável. Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, porque ela tem um custo de vida diferente e o tipo de trabalho diferente. Isso vai fazer com que ela necessite de uma reserva de emergência para um período maior de tempo ou menor. Só lembro a vocês que custo de vida não significa salário, pessoal. O que é o custo de vida? Você deve calcular ele da seguinte forma, separando os seus gastos fixos, o que você tem ali todo mês. Por exemplo, o valor de aluguel, de condomínio, luz, água, saúde, internet, enfim, aquilo que você não consegue se livrar. E o seu custo variável. O que é o seu custo variável? Pode ser, por exemplo, transporte, alimentação, lazer, coisas que podem se modificar de um mês para o outro. Depois de calcular todos esses custos, a gente deve multiplicar então pela quantidade de meses que a gente quer manter de reserva. Mas como que a gente deve fazer essa conta? Vamos dar uma aprofundada. E aí surgem algumas perguntas. Quantos são os meses que eu devo ter de reserva de emergência? Todo o excedente do meu salário eu devo utilizar para montar a reserva de emergência ou eu posso montar enquanto invisto? Pessoal, a reserva de emergência é o primeiro recurso que a gente tem que ter. Então esqueça, deixe de investir em outras coisas. E a primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua reserva. E como que a gente consegue fazer essa montagem? Temos que calcular a relação entre a previsibilidade do nosso salário e o nosso custo de vida. Só que isso ele vai ser variável por alguns itens que a gente vai ver no próximo slide. Mas primeiro eu vou trazer um exemplo para tentar deixar isso mais claro para vocês. Quando a gente tem aqui, por exemplo, que o nosso salário é R$ 3.000 e o nosso custo mensal de vida é R$ 1.500. Nessa situação, a gente percebe que o nosso salário é muito maior que o nosso custo de vida. Então, nesse caso, em algumas situações, a nossa reserva de emergência vai poder ser menor. Por outro lado, quando o nosso salário é quase igual ao nosso custo de vida, como a gente tem nesse segundo exemplo, a nossa reserva de emergência vai ter que necessariamente ser maior, tá? Mas quais são essas situações que eu estava explicando para vocês? Para que a gente possa entender melhor essa situação, vamos analisar essa tabela. Eu trouxe 4 tipos de pessoa para a gente aqui. O funcionário público, o assalariado comum, o assalariado que trabalha como vendedor e um autônomo ou uma pessoa jurídica, tá? Então, em relação à previsibilidade do salário, o funcionário público, o salário dele é previsível, ele é fixo, ele é garantido, ele sabe qual é o valor que ele vai receber no final do mês. Da mesma forma como o assalariado comum. E aquele cara que trabalha como vendedor, ele tem uma parte de salário fixa e uma parte de salário variável, que vai ser relativa às comissões que ele recebe pelo trabalho dele, tá? E o autônomo ou pessoa jurídica? Aí depende, né? A pessoa jurídica pode até ter um trabalho, um salário fixo, se ela trabalha somente para uma empresa, mas não. E o autônomo, ele tem um salário que é muito variável, tá? Ele não vai ter exatidão, ele não tem a certeza de quanto ele vai receber a cada mês. O segundo quesito, então, é em relação à perda de emprego. O funcionário público ele é estável, tem emprego garantido. O assalariado comum ele não tem emprego garantido, mas ele tem o FGTS, assim como o vendedor.
E aquela pessoa que é autônoma ou pessoa jurídica, ele não possui nenhuma dessas garantias, né? Próximo item aqui que eu trago, em relação ao seguro-desemprego. O funcionário público não vai ter seguro-desemprego, por quê? Porque ele não tem carteira assinada, né? O assalariado comum e o assalariado que trabalha como vendedor, eles vão ter sim direito ao seguro-desemprego desde que eles cumpram os requisitos. E o autônomo ou pessoa jurídica, ele não tem também essa garantia. Vamos analisar os extras então, que extras, por exemplo, o 13º salário, férias. Funcionário público possui. Assalariado comum e vendedor também possuem. E autônomo ou pessoa jurídica não possuem. Por fim, vamos ver como é que fica a reserva de emergência de cada uma dessas categorias. Primeiro, funcionário público. O salário dele é fixo, tá? E ele tem a garantia contra a perda de emprego da estabilidade. Então, ele pode ter uma reserva de emergência um pouco maior que as demais categorias. Já o assalariado comum, ele apesar de poder ali ser demitido, ele tem o FGTS, ele tem o seguro-desemprego, então ele tem ali uma maior segurança diante dos demais. Em razão disso, o tamanho dessa reserva de emergência que ele vai ter também pode ser pequeno quando comparado às outras categorias, mas deve ser um pouco maior ali do que a reserva de emergência do funcionário público em razão da estabilidade, né? Quando a gente vai ali ver, por exemplo, um assalariado que trabalha como vendedor, aí a reserva de emergência já vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o vendedor, ele tem o salário dele com uma parte que é variável. Então, às vezes, quando ele está em atividade, o salário que ele pode receber pode vir a ser muito maior do que o salário que ele vai conseguir ali, por exemplo, se ele estiver recebendo o seguro-desemprego. E por fim, o autônomo ou a pessoa jurídica. Essa pessoa deve ser aquela que tem a maior reserva de emergência entre todas essas categorias. Por quê, pessoal? Porque vamos supor que esse autônomo é um advogado. Ele pode ficar aí muito tempo sem receber nenhum recurso até ele terminar, ganhar um processo, por exemplo. Então, ele tem que ter uma quantidade de dinheiro grande para que ele possa sustentar caso ali haja um período muito longo sem a entrada de nenhum recurso, perfeito? E para que não reste nenhuma dúvida de como entender essa questão, vamos trazer aqui dois exemplos. Eu vou trazer aqui dois personagens fictícios, tá? O primeiro aqui, vocês podem ver, é a senhorita Maria Lin. A senhorita Maria Lin, ela é uma pessoa que trabalha como autônoma, tá? E tem uma renda mensal média ali de 12 mil reais. Se ela é autônoma, pessoal, é claro que isso não é garantido, né? Mas o que ela recebe ao longo de um ano, dividido por 12 meses ali, garante para ela de uma renda de média 12 mil reais. A senhorita Maria Lin, ela gasta 3 mil reais com moradia, 1.100 com alimentação, 800 com transporte, 100 com saúde, 700 com lazer. Então, nós podemos aqui perceber que a despesa dela, que ela tem ao longo de um mês, é de 5.700 reais. Do outro lado, vamos ver aqui o segundo exemplo. É o senhor Walter Branco, tá? O senhor Walter Branco, galera, ele é professor de escola pública. Ele tem uma renda mensal de 3 mil reais. Seu Walter Branco gasta 600 reais com moradia, 350 com alimentação, 200 com transporte, 900 com saúde, 50 só com lazer. Coitado do senhor Walter, não tem nenhuma diversão na vida. E qual que é o custo mensal de vida dele ali? É de 2.100 reais. Vamos ver qual que é a reserva de emergência que cada uma dessas pessoas vai precisar? Começamos então aqui com a senhorita Maria Lin. Se a senhorita Maria Lin gasta 5.700 reais por mês, então como é que a gente deve calcular a reserva de emergência dela? Ela é autônoma, ela pode passar um longo período sem receber dinheiro. Então, o ideal é que ela tenha uma quantidade maior de reserva de emergência, que cubra ali de 12 a 18 meses, né? A depender da segurança da entrada de recursos que ela tem. Então, a reserva de emergência dela vai ser 5.700 multiplicado por 12 a 18, né? Então, deveria ser ali no mínimo R$ 68.400 e no máximo 102.600, tá? Já o senhor Walter Branco, por exemplo. O senhor Walter Branco, ele recebe um salário pequenininho, né? Perto do salário da senhorita Maria Lin. Porém, o salário dele é garantido que ele vai receber. Então, se ele tem ali um custo mensal de R$ 2.100, como que fica a reserva de emergência dele? A reserva de emergência dele pode ser, por exemplo, de 4 a 6 meses. E aí, isso traria para ele ali entre R$ 8.400 a R$ 12.600 de reserva de emergência. Agora que vocês já aprenderam a calcular a reserva de emergência, vocês devem perguntar, e onde que eu vou investir esse capital? Então, vamos dar uma olhada nesse tema? A gente tem que procurar ali essas três características, pessoal.
um investimento que nos forneça segurança, que tenha alta liquidez e baixa volatilidade, né? Porque não adianta, por exemplo, esse investimento ter uma alta liquidez, mas quando você tirar por flutuação de valor de mercado, a quantia de dinheiro que você deixou guardado ali seja entregue só pela metade, né? Então, isso não nos interessa. A alta liquidez por quê? Porque situação de emergência não espera, pessoal. Se o telhado da sua casa caiu, você não pode esperar. Ah, não, eu ouvi dizer que a cotação desse investimento aqui vai estar melhor caso eu retire mês que vem. Você vai ficar um mês sem telhado? Você não pode fazer isso. E por que segurança, pessoal? Porque esse dinheiro ele tem que é a sua garantia de tranquilidade, tá? Então ele não pode estar sujeito a nenhum tipo de risco ou ao menor risco possível. Então, quais são exemplos de investimentos que vão trazer aí essas três características? Eu trouxe três exemplos aqui, ó. O Tesouro Selic, alguns CDBs que possuem liquidez diária e alguns fundos de investimento. E para finalizar a reserva de emergência, é só mais um detalhe. Não invista na poupança, pessoal. Por quê? Porque os rendimentos da poupança são muito baixos, tá? Mas em seguida eu vou liberar um vídeo sobre poupança para vocês darem uma olhada e entenderem melhor a situação. Terminamos então a reserva de emergência. A última dica que eu tenho para vocês é: invista aos poucos. Vocês provavelmente não vão conseguir montar essa reserva de emergência da noite para o dia, tá? Ainda mais se você for aí uma pessoa que trabalha com pessoa jurídica ou autônomo, né? Você vai precisar de uma reserva de emergência de um tamanho muito maior. Então vai demandar mais tempo para que você consiga aí chegar nesse montante. O segredo é você continuar devagar e sempre. Perfeito? Vamos dar uma olhada agora no nosso próximo tema, que é reserva de oportunidade. O que é a reserva de oportunidade, pessoal? Reserva de oportunidade é um recurso que você tem guardado, que ele está disponível para você poder aproveitar qualquer oportunidade atrativa que apareça no mercado. E quando usar? Pessoal, é quando aparece alguma oportunidade que seja realmente diferenciada, tá? Lembrando que, enquanto a reserva de emergência é algo que é necessário para todos, a reserva de oportunidade pode ser útil para algumas pessoas e outras vão achar que não. Por quê, pessoal? Existem muitos estudos aí que afirmam que guardar reserva de oportunidade vai acabar. A forma que você tem que investir esse dinheiro vai fazer com que você consiga aí um rendimento muito inferior a outras oportunidades do mercado, né? Mas para que serve essa reserva de oportunidade? Para você aproveitar aí, por exemplo, as oportunidades que surgem, inclusive fora do mercado financeiro, tá? Vamos supor, por exemplo, que você adora determinado carro e você quer um veículo de tal marca, tal modelo e daquela cor. Se você não tem essa reserva de oportunidade guardada para isso, quando aparecer esse carro, de repente você tem um vizinho seu ali que tem um carro exatamente dessa maneira como você deseja. E ele está passando por dificuldades financeiras. Então, quando a pessoa está passando por dificuldades, o que ela acaba fazendo? Ela acaba vendendo aí as coisas que ela tem para poder conseguir juntar algum recurso, né? Então esse vizinho seu pode acabar vendendo esse carro por um preço muito mais barato que você teria aí se você fosse comprar um carro novo, né? Ou um terreno, qualquer coisa desse tipo. Então a reserva de oportunidade serve para você aproveitar essas oportunidades únicas que surgem na vida da pessoa. Então ela é muito mais importante quando alguém tem algum desejo, algum objetivo que ela deseja alcançar, tá? E ela sabe que existe a possibilidade disso aí aparecer a qualquer momento, tá? E qual que é o que é o tamanho da reserva de oportunidade, pessoal? Também é algo muito relativo, depende dos seus objetivos. Agora que a gente já viu o que é a reserva de oportunidade, eu vou fazer um comentário à parte para vocês aqui, que é o quê? Quais as semelhanças entre a reserva de emergência e a reserva de oportunidade? As semelhanças estão justamente na forma onde a gente deve investir esses dois montantes de recursos, tá? Porque tanto a reserva de emergência quanto a reserva de oportunidade, elas vão precisar de algum investimento que tenha segurança, né? Que tenha alta liquidez, porque se aparece uma oportunidade, se aparece a promoção ali do carro que você queria comprar hoje, você pode ligar para o cara e dizer assim: olha só, eu vou ter esse recurso disponível daqui a 3 meses. Pessoal, se uma pessoa está vendendo o carro porque está precisando do dinheiro
naquele momento, ela não vai poder aguardar que você pague ela daqui a 3 meses somente, tá? Então o que é que ela vai querer? Ela vai querer aquele dinheiro agora. Então você precisa ter alta liquidez. E você também precisa ter baixa volatilidade, né? Porque você não pode simplesmente ter um recurso guardado ali e naquele momento que você for sacar, aquele recurso está valendo metade do valor que você tinha aportado, né? Metade do valor que você esperava ter. Então, essas aí são as semelhanças entre esses dois tipos de reserva, ok? E agora, tu já sabe o que é que tem que fazer. Pega esses conhecimentos, coloca tudo isso em prática aí. Partiu Fernando de Noronha.